Muita gente acredita que o segredo para enriquecer está em conseguir um salário alto, mas essa é uma das maiores ilusões do sistema financeiro moderno. O que realmente faz a diferença não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Nesse vídeo, vamos falar sobre o que você deve fazer sendo um assalariado para prosperar financeiramente. A verdade é que hoje, mais do que nunca, começar a investir deixou de ser uma opção e virou uma questão de sobrevivência. Se você não tiver um plano para o seu dinheiro, alguém vai ter. O dinheiro vale cada vez menos, os impostos consomem uma parte cada vez maior da sua renda, e tudo que era acessível há 10 anos atrás, hoje virou um luxo, inclusive o básico. Ter controle financeiro e investir não é mais uma escolha de quem quer enriquecer, é uma obrigação de quem não quer empobrecer. Quem não acordar agora vai viver preso em dívidas, perdendo o poder de compra mês após mês, até chegar à miséria sem nem perceber como. A verdade é dura, mas é necessária. Mesmo um salário alto sem inteligência financeira só transforma o buraco em que a pessoa está num buraco mais confortável. Os ricos de verdade entendem que o salário é só um começo, é uma ferramenta e não um fim. E eles agem como se estivessem sempre construindo algo maior, mesmo que ganhem pouco no início. Os 3 tipos de renda que o rico cria, mesmo com um salário fixo. Quem constrói riqueza entende uma coisa que a maioria nunca aprendeu. Existem diferentes tipos de renda e é preciso montar um sistema onde elas se somam, não onde você sobrevive com uma só. A primeira é a renda ativa, o dinheiro que vem do seu trabalho direto, como seu salário. É importante, claro, mas ela exige a sua presença. Se você parar, o dinheiro para. Então ela não pode ser o seu fim, apenas um começo. A segunda é a renda passiva, o dinheiro que continua entrando mesmo quando você não está trabalhando. Aqui entram os investimentos, os aluguéis, os dividendos, é o dinheiro trabalhando por você, e não o contrário. E mesmo que no início pareça pouco, o jogo aqui é constância, investir todo mês como se fosse uma conta obrigatória, e isso é o que constrói o efeito bola de neve. E a terceira é a renda escalável, é aqui onde os ricos se destacam. Eles criam ativos que podem crescer sem depender do tempo deles. Pode ser um negócio, um curso, um canal, um livro, uma marca. É algo que eles constroem uma vez, mas que pode gerar receita por anos. Essa é a mentalidade que transforma um profissional comum em alguém com potencial de riqueza real. O erro de quem vive só do salário é achar que só vai conseguir enriquecer quando começar a ganhar muito. Mas os ricos fazem o contrário. Usam o que já têm para criar novas fontes de renda. O método da engrenagem financeira. Como fazer o seu dinheiro trabalhar em conjunto. Imagine suas finanças como uma engrenagem com 3 rodas conectadas. Quando uma gira bem, ela movimenta as outras, mas se uma delas trava, todo o sistema perde força. É assim que funciona a construção de riqueza de verdade. Não adianta só guardar dinheiro, nem só investir, ou apenas pensar no longo prazo. É o conjunto bem calibrado que produz o movimento certo. A primeira roda é o ritmo de acúmulo. Ela representa a sua capacidade de gerar sobra mensal. E não estamos falando só em cortar gastos, mas de construir um estilo de vida onde a sobra seja a regra e não a exceção. Isso exige estratégia, automatizar aportes, proteger o seu padrão de vida e, principalmente, criar fontes adicionais de renda, nem que seja aos poucos. A segunda roda é a qualidade do aporte. Aqui é onde a maioria empaca, porque guardar dinheiro é o primeiro passo, mas alocar bem é o que transforma. Investir não é sair colocando dinheiro onde está na moda ou onde te prometam mais retorno. Os ricos seguem os princípios mais técnicos. Na alocação de ativos, você precisa saber qual percentual do seu dinheiro vai para renda fixa, renda variável, ativos internacionais ou caixa. Ter diversificação estratégica, não só entre os produtos, mas entre os riscos. Isso envolve entender a correlação entre ativos e volatilidade do portfólio. Ciclos econômicos. Os ricos investem com base em leitura de cenário. Eles sabem quando é hora de proteger capital e quando é hora de correr risco. E, principalmente, entendem o poder da simetria de retorno. Buscar ativos onde o potencial de ganho compensa com folga o risco envolvido. Nesse ponto entra a mentalidade profissional. Investir com uma carteira montada, como se fosse um mini fundo, e você é o gestor. A terceira roda é a multiplicação real. Aqui, o dinheiro começa a trabalhar por você, e não o contrário. Não é só ver o gráfico subir, é receber dividendos mensais, é ver a sua renda passiva cobrindo pequenas contas, é reinvestir automaticamente esses ganhos. Os ricos sabem que o dinheiro não deve ser sacado,
deve ser reaplicado. E é esse ponto que entra a bola de neve real, os juros compostos atuando não só sobre o dinheiro inicial, mas sobre os lucros que esse dinheiro gerou. Essa engrenagem precisa de tempo, paciência e ajustes constantes, mas quando ela encaixa, o efeito é exponencial. Existe um conceito muito interessante no universo dos dividendos, chamado Magic Number, o número mágico. Esse número representa o momento em que os dividendos recebidos são suficientes para recomprar mais uma unidade dele, como uma cota de fundo imobiliário ou uma ação específica. Vamos ver um exemplo prático do fundo imobiliário XPML11. O preço atual da cota está em R$ 105. O dividendo anual está em 10,47%, ou seja, está pagando 92 centavos por mês. Divida o preço da cota pelo dividendo mensal e revelará que você precisa de 114 cotas para recomprar uma cota apenas com os dividendos. E isso é o Magic Number, o ponto em que o seu dinheiro começa a se multiplicar sozinho. A partir daí, você entra em crescimento exponencial. Cada nova cota comprada aumenta o valor dos seus próximos dividendos, que por sua vez compram ainda mais cotas. É um ciclo onde o efeito composto acontece com base na renda e não apenas na valorização do ativo. O custo de oportunidade invisível, o preço silencioso que você está pagando. Existe um custo que não aparece na fatura do cartão, nem no saldo da conta, mas que pode estar te empobrecendo todos os meses. Ele acontece toda vez que você escolhe gastar hoje algo que poderia estar construindo liberdade no futuro. Só que como esse custo não dói no presente, a maioria das pessoas simplesmente ignora, até que seja tarde demais. Gastar R$300 num fim de semana parece inofensivo, mas se esses R$300 fossem investidos mês após mês, após 20 anos, isso viraria mais de R$230 mil. O problema é que a mente humana não enxerga o longo prazo com clareza. Ela tende a supervalorizar o prazer imediato e ignorar os ganhos futuros. É o que a psicologia comportamental chama de desconto hiperbólico, a tendência de preferir uma recompensa pequena agora a uma maior no futuro. Já os ricos avaliam o que estão deixando de ganhar com aquela decisão, enquanto o consumidor comum pensa, posso parcelar em 10 vezes. O construtor de riqueza pensa, quanto esse dinheiro pode render se for investido? Um pensa no mês, o outro pensa na década. A regra da inversão. Enquanto o padrão comum do pensamento da maioria das pessoas é quanto custa por mês? O pensamento dos ricos é quanto isso vai me custar no longo prazo e o que isso vai me devolver. Essa é a regra da inversão, inverter a lógica imediatista e analisar cada gasto como um investimento, seja um investimento bom, ruim ou nulo. Digamos que uma pessoa quer comprar um celular novo de R$5 mil. A maioria pensa se dá para parcelar ou se vai pesar muito no mês. Uma mente rica já pensaria diferente. Esse celular vai me gerar retorno? Vai melhorar a minha produtividade? A minha capacidade de gerar mais renda, ou só vai inflar o meu ego e reduzir a minha reserva? A diferença aqui não é o dinheiro, e sim a mentalidade. Inclusive, essa inversão se aplica até em decisões que parecem pequenas. Antes de comprar algo por impulso, os ricos tendem a perguntar, eu preciso disso agora? Isso me aproxima ou me afasta da minha meta financeira? Se eu investir esse valor, quanto ele pode virar daqui a uns anos? Essas perguntas criam uma pausa, um espaço entre o impulso e a ação, e é nesse espaço que mora a liberdade. E o mais interessante, quanto mais uma pessoa adota esse tipo de pensamento, mais natural ele se torna. Ela começa a enxergar o mundo com outros olhos, o olhar de quem constrói e não de quem consome. Existe também outro ponto. É interessante como algumas pessoas começam a se organizar financeiramente e passam por um dilema silencioso. Será que eu estou deixando de viver? Afinal, enquanto os outros trocam de carro, viajam, postam restaurantes caros e estão sempre com o celular do ano, você está ali, controlando planilha, cortando gastos, fazendo aporte mensal e recusando o que não cabe no seu plano. E aí surge aquela voz interna. Será que eu estou me privando demais? Será que eu estou só existindo, mas não estou vivendo? Mas o que pouca gente percebe é que esse conceito moderno de viver foi distorcido. Viver hoje em dia virou sinônimo de consumir, mostrar, registrar, compartilhar. A experiência só parece válida se vier com uma selfie, um look do dia ou um gratidão com o logo da loja aparecendo no fundo.
Mas isso não é viver, isso é consumir para parecer estar vivendo. A verdadeira vida não está nas parcelas, está na liberdade. Viver de verdade é poder dizer não para o que não faz sentido, é dormir tranquilo, sem se preocupar com os boletos, é poder sair do trabalho que você odeia porque tem uma reserva, é não depender de ninguém, nem da próxima promoção, nem de um empréstimo, nem de status para se sentir bem. Só quem já quitou as suas dívidas e montou uma reserva de emergência sabe como é a sensação de ter a segurança e é libertadora. Para mim, não tem nada mais vivo e libertador do que isso. É claro que não devemos chegar a um extremo de viver à míngua apenas para economizar. É só uma questão de analisar se você não está fazendo uma inversão de valores e vendo o conceito de viver como uma coisa mais fútil do que deveria ser. E você, já caiu nessa armadilha de pensar que não está vivendo certo desde que começou a se organizar financeiramente? Ou a sua mente está blindada? Deixe aqui nos comentários e curte o vídeo se gostou do conteúdo.